Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, senhora Presidente, da tarde de hoje eu tenho 2 ou 3 assuntos para tratar nesta casa para conhecimento da sociedade brasileira. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, e o ministro Padilha, da Saúde. Ambos interessados e numa parceria entre os 2 ministérios, nós estamos vendo a abertura para fazer com que este país, particularmente as regiões mais carentes, ou seja, a região Norte e Nordeste, possam ter um aumento do número de médicos no futuro bem próximo. Com a abertura de mais de 2.500 vagas de médicos, publicada hoje em portaria no Ministério da Saúde. Há alguns meses, numa visita que nós fizemos ao ministro Padilha e posteriormente ao ministro Mercadante, tratamos desse assunto, nobre senador José Pimentel. Tratamos deste assunto porque entendemos que era da maior importância, particularmente para o Nordeste brasileiro. Vou citar como exemplo o meu estado querido de Alagoas. O estado de Alagoas, nobre senador Pimentel, há mais de 30 anos tem apenas 120 vagas para receber estudantes que desejam se formar em medicina. Há uma carência terrível. Além do mais, o número de médicos para o interior do estado é praticamente inexistente. E nós carecemos disso. Ao estarmos com esses 2 ministros, recebemos naquela oportunidade a expectativa de que brevemente o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação seriam responsáveis para aumentar a demanda, ou o número de vagas, melhor dizendo, para o curso de medicina. A Universidade Federal de Alagoas, há mais de 30 anos, que tem apenas 80 vagas. E a Universidade Estadual, a antiga Escola de Ciências Médicas, apenas com 50 vagas. Então, senhor presidente, com essa perspectiva, eu espero que o Estado de Alagoas possa receber um número de 200 a 300 vagas. Por quê? Porque esta é a carência que nós precisamos. E eu vou dar um outro exemplo, que é muito triste para o meu estado. No último vestibular, como exemplo, a universidade, ao terminar o vestibular e anunciar o nome dos aprovados, apenas 5 alagoanos passaram no vestibular de medicina da Universidade Federal de Alagoas. Os demais estudantes, ou os demais aprovados, vieram ou foram para lá de outros estados. Cursam medicina em Alagoas, na Universidade Federal, e depois de formados, retornam aos seus estados de origem e vão prestar o seu serviço. E nós continuamos sem ter absolutamente a menor perspectiva de continuar tratando os doentes que precisam da atividade médica para sobreviverem. Pois bem, lá existe uma fundação que eu tive o privilégio, a honra e a alegria de ajudar a construí-la. Isso há 35 anos passados, quando eu era vereador na minha cidade de Maceió. E eu, então, participava de uma sessão da Câmara de Vereadores e, naquela oportunidade, nós apreciávamos um projeto de lei criando a Fundação Educacional Jaime de Altavila. Para diversos cursos, esta fundação hoje, ela é detentora de um potencial considerável de estudantes com mais de 15 mil alunos. Mais de 15 mil alunos. Em 32 a 35 cursos dos mais diversos. E ela se preparou para receber também o curso de medicina. Está tramitando no Ministério da Educação o processo que criará a Faculdade de Medicina do Centro de Estudos Superiores de Maceió. Ontem eu estive com a técnica que está dando assessoramento a esse processo, lá com o ministro Mercadante. Logicamente que em outras oportunidades, companheiros da bancada de Alagoas também tiveram com o ministro da Saúde e com o ministro Mercadante.
e que nós estamos precisando consideravelmente dessa ação determinada do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para que a gente possa ter mais vagas para médicos no meu estado. E hoje eu tive uma alegria muito grande, senador Pimentel. A cidade de Arapiraca, onde tem um campus da universidade, e nós agradecemos isso ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quando determinou o Ministério da Educação aumentar os campos universitários para interiorizar a universidade para os estados brasileiros. E o meu estado ganhou mais de 4 a 5 campos universitários, dentre eles um na cidade de Arapiraca, com hoje mais de 5.000 jovens estudando naquele município, que é o segundo mais importante município do meu estado. Pois bem, a Faculdade de Medicina já foi determinada, autorizada para que a gente possa criar 100 vagas, se a memória não me falha, em Arapiraca, para atender a demanda dos estudantes que desejam fazer medicina do interior de Alagoas. E, brevemente, pelo que me disse ontem o ministro Mercadante, sem dúvida nenhuma, nós teremos mais 100 a 200 vagas na capital do estado de Alagoas. Um dos centros de estudo superior de Maceió e o outro, provavelmente, para reforçar a Universidade Federal. Por isso, eu queria aqui agradecer aos ministros das duas pastas, Saúde e Educação, pelas atitudes, pela determinação de assim procederem para minimizar essa dificuldade, atendendo, logicamente, uma ação do governo da presidenta Dilma, e eu ouço com muita alegria e satisfação o eminente senador José Pimentel, do glorioso estado nordestino do Ceará. Senador Benedito de Leiras, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema que traz para o debate, que é exatamente a necessidade da formação de mais profissionais do setor da saúde, em especial em medicina, para poder atender as 32.000 equipes saúde da família que estão estruturadas nesse país e parte delas não conseguimos colocar em funcionamento porque faltam os profissionais do setor de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos e tantos outros. E com este olhar, o presidente Lula, como muito bem Vossa Excelência aqui registra, resolveu instalar inicialmente mais 83 campos avançados das nossas universidades federais no interior do Brasil, por ter uma leitura de que os nossos cursos de medicinas funcionavam basicamente nas capitais. Esse garoto, essa menina, esse menino saía do interior de cada estado para a capital. Esse curso leva em média 6 anos entre o período normal e mais o de residência, constituía a família e depois não voltava mais para o interior do Brasil. E esta preocupação de levar a Universidade Federal para o interior com professores concursados, qualificados, é exatamente no sentido de formar cada vez mais mão de obra e, com isso, ter profissionais competentes. Esse Senado Federal, no mês passado, aqui aprovou um projeto de lei autorizando a contratação de mais 77.000 servidores para as universidades e as escolas técnicas do Brasil. E desses 77.000, mais da metade são destinados a professores das universidades e professores dos institutos federais de tecnologia. Não podemos nunca esquecer também de que de 1988 para cá, o Brasil criou 14 universidades públicas, federais e gratuitas, todas elas de 2003 para cá. E dessas 14 universidades, o nosso estado, o estado do Ceará, que tinha apenas uma universidade federal muito importante, e devo a ela o meu curso de Direito, temos hoje 2 outras. Uma em Redenção, voltada para qualificar e, ao mesmo tempo, formar a mão de obra dos nossos irmãos africanos, com forma de integrar as nossas culturas, a nossa economia e retribuir àquele povo o período de escravidão em que nós praticamos no Brasil. A outra, no Cariri, muito próximo, ali da região, na cidade de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, em que muitos alagoanos também vão ali fazer a sua fé, proferir a sua religião. Portanto, nosso Benedito de Leiras, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que um país rico é também um país universitário. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre senador Pimentel, e eu que fico muito feliz por esse aparte que Vossa Excelência faz a essas manifestações nossas, e dizer ao povo, aos senhores senadores, que é uma ação
da maior relevância para atender aos jovens estudantes que desejam fazer curso de medicina por especialidade, como disse o senador Pimentel, os jovens do interior de cada estado brasileiro, de cada cidade do Brasil, nobre presidenta Ana Amélia, muitas e muitas vezes não tinham como se deslocar para as capitais dos estados para fazer o seu curso de medicina pela sua vocação, até pelas condições precárias da família, de dificuldade financeira, para manter esse filho na universidade e na capital dos estados. Na sua região, isso realmente beneficiou e melhorou muito a frequência desses jovens para fazer o curso que deseja, que é fazer medicina e outros cursos universitários de nível superior, melhor dizendo, no interior de cada estado. Mas, senhora presidenta, feito esse registro, eu desejo agora também fazer um outro registro que eu reputo da maior importância para o meu estado de Alagoas. O estado de Alagoas, nobre presidenta Ana Amélia, eu não acredito que seja, mas as estatísticas têm demonstrado, a imprensa tem divulgado, que é o estado mais violento do Brasil. Mais violento do Brasil por conta exatamente das dificuldades que tem tido o governo, o estado de Alagoas, de fazer com que a segurança pública possa atender às necessidades da sua população. E recentemente as coisas se agravaram. Se agravaram porque lá virou moda as pessoas roubarem, tomarem relógio, tomarem bicicleta, enfim. E, ao mesmo tempo, assassinar as pessoas. E recentemente houve um crime lá que houve uma convulsão social. E aqui viemos para pedir socorro à presidenta Dilma. A presidenta Dilma que já tenha conhecimento dessa dificuldade, porque passa o meu estado. E a semana próxima passada, o governador Teotônio Vilela, com a sua equipe de segurança pública, estivemos com a ministra Gleisi e o ministro Eduardo do Ministério da Justiça. E a presidenta determinou, os dois ministros da Justiça e a ministra do Gabinete Civil, que adotassem todas as providências necessárias a fim de que pudesse montar uma equipe-tarefa para cuidar exatamente da organização da segurança pública do estado de Alagoas. E o ministro da Justiça com a ministra Gleisi foram muito receptivos com a determinação da presidenta e temos informações que nesses próximos 15 dias deverão estar chegando essa equipe do Ministério da Justiça, com todo um aparato de polícia, de armamento, enfim, as condições necessárias para que seja feita em Alagoas a mesma operação que foi feita no Rio de Janeiro. Para poder, então, ver se há um freio na segurança pública, na segurança daquele estado. Fazer com que a baderna deixe de acontecer ali e a população possa viver com tranquilidade. Hoje, lamentavelmente, nobre senadora, há um receio das pessoas saírem de casa. Saírem de casa porque a qualquer momento estão sendo abordadas por pessoas que não só vivem do crack, que é preciso uma ação coercitiva com relação a traficantes, independentemente de onde ele vem ou de onde ele esteja, de fora ou daqui, é preciso tratar o traficante com muita energia, não deixá-lo fora da prisão, porque esse país está ficando praticamente medroso, assustado com esse tipo de ação que são praticadas por ele. Eles têm todos os métodos. Infelizmente, hoje, nós temos uma lei que proíbe andar armado. Nós temos a lei que proíbe andar armado. Para o cidadão ou a cidadã que não pode portar uma arma, a proporção que por uma necessidade qualquer porta uma arma é preso em flagrante. Infelizmente, o traficante, os bandidos, estes podem andar armado ou andam armado e têm arma, faz o contrabando da arma. Então é preciso que haja também uma ação coercitiva das autoridades da segurança pública deste país para a gente ter tranquilidade em viver e trabalhar. E eu queria, nessa oportunidade, agradecer à presidenta, porque quando a gente precisa, pede. E chega a hora de pedir e agora chega a hora de agradecer. Quero agradecer à presidenta Dilma pela determinação de mandar fazer essa ação em Alagoas para dar tranquilidade à população do meu estado. E agradecer à ministra Gleisi, que tem sido receptiva a todas as reivindicações de Alagoas, bem como o ministro Eduardo Cardoso. Por isso, senhora presidenta, eu quero fazer um registro exatamente dessas ações que estão sendo desenvolvidas lá no meu estado de Alagoas, que é um dos melhores pedaços de terra do Nordeste. Nobre senador Pimentel, Vossa Excelência é do estado
rico, importante. Um estado rico, mas também encravado numa região difícil, que é o Nordeste brasileiro. Mas Vossa Excelência está com muitos quilômetros na frente do meu estado. Mas nós vamos, se Deus quiser, trabalhar para que Alagoas possa realmente se desincumbir desse papel relevante de ser o melhor pedaço de terra do Nordeste. É onde tem uma das mais lindas praias do Brasil. E Alagoas precisa realmente dessas ações para que ela possa continuar prosperando. O governador Teotônio Vilela tem feito um bom trabalho no desenvolvimento de Alagoas, fazendo com que Alagoas saísse da situação de miserabilidade, organizando o Estado, pagando as contas. Agora, infelizmente, nós temos uma coisa que é terrível. É exatamente os juros da dívida que nós pagamos. Como é que pode um Estado como o meu, Estado de Alagoas, Estado pequeno, penúltimo da Federação, todos os meses ele recebe uma sangria de 50 milhões de reais para pagar o juro da dívida. É preciso, senador Pimentel, senhoras e senhores senadores, que nós, aqui no Senado Federal, através de uma ação conjunta dos senadores, particularmente do Nordeste, para que a gente possa fazer com que sensibilize a área econômica do governo para mudar esse indexador da dívida dos estados brasileiros. Senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, senhor senador Pimentel, eu tenho contado com a contribuição, com a colaboração, com a participação de Vossa Excelência lá, como da senadora Ana Amélia, que não é do Nordeste, mas tem sensibilidade para ver as coisas do Nordeste, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, as ações que são desenvolvidas pelaquela comissão para exatamente atender às reivindicações da região mais sofrida do nosso país, como seja a região nordestina. Minha querida presidenta, muito obrigado pela tolerância e quero cumprimentá-la como uma das mais importantes senadoras da República nesta casa e, ao mesmo tempo, ter como aliada, não só do meu partido, mas uma aliada nas ações de desenvolvimento de Alagoas, do Brasil e, particularmente, do meu estado, da minha região do Nordeste. Muito obrigado.